Henker que vive duas vezes. Capítulo 450. Rei das Sombras, 6. Bum! No instante em que Yon-Woo entrou em confronto com Typhon e os outros, uma violenta onda de choque se espalhou, varrendo o equipamento do laboratório e o que restava dos edifícios. Uma gigantesca coluna de areia subiu para o céu. Yon-Woo voou sobre ele com as asas abertas. Ele avaliou que seria difícil lutar adequadamente em um espaço apertado, e Typhon e os outros gigantes o seguiram. Atrás deles, enormes tentáculos cercados por uma névoa cinzenta cresciam sem limites fora de Bailuque. Cada tentáculo era grosso e chegava mais alto que um arranha-céu, e suas ventosas redondas pareciam ameaçadoras. Bum! O céu do espaço sideral ficou mais frenético com a batalha. Houve estrondos estrondosos enquanto o fogo negro se espalhava. Estávamos certos. Haha, não há corpo mais próximo de um humano divino do que o daquela criança. Bailuque caiu na gargalhada enquanto a insanidade girava em seus olhos. Metade de seu corpo já havia sido tomado por tentáculos e ele não parecia mais humano. Com a bênção de um dos deuses mais poderosos do outro mundo, ele ficou intoxicado pelo conhecimento e poder sagrado que possuía. Ele cerrou os punhos. O jogo final de sua missão de criar um humano divino estava à vista. Ele já havia perdido o controle no passado e não iria abandoná-lo desta vez. Depois de capturar Heavenwing, seu irmão, que morreu tragicamente, poderia retornar a esta terra novamente. Rei Negro. Trono. Devo ter isto. Ainda embriagado de confiança, Bailuque voltou-se para a manifestação da Mãe Terra quando ela de repente falou. Ele ficou irritado por ela ter interrompido sua diversão, mas não disse nada. Não havia razão para ele ficar do lado ruim da Mãe Terra, agora que ela não estava mais infectada. Depois que tudo acabasse, o Crawling Chaos o reconheceria e ele poderia receber suas lendas. Para ter uma divindade elevada, ele precisava ter antecipadamente um status adequado para isso. Ele disse a ela solenemente: não se esqueça da nossa promessa. Quando o pegarmos, eu pegarei o corpo e você ficará com a alma dele. Não sei o que você quer dizer com escuridão e trono, mas você deveria lidar com isso sozinho. Para isso, suas marionetes terão que cumprir bem suas tarefas. Eu vou manter meu promessa. Sim, certifique-se de fazer isso. Já que sua frágil divindade está em jogo, você deve protegê-la de todas as maneiras que puder para que não seja arruinada. Especialmente porque você engoliu a pedra da alma por isso. O tom de Bailuque era sarcástico, já que ambos haviam trabalhado para a pedra da alma, apenas para ela desaparecer com ela. No entanto, a manifestação da Mãe Terra parecia não ser afetada. Bailuque sabia que ela não ficaria abalada com as palavras dele, então não falou mais nada. Ele abriu as mãos. Tudo o que pertence aos Elohim foi sacrificado e as leis da causalidade estão girando como uma tempestade. Os gigantes me trarão os ingredientes para um humano divino, e o exército do diabo logo assumirá o legado que o último rei dragão deixou para trás. Bailuque riu loucamente ao pensar no exército do diabo atacando Laputa agora mesmo. Nunca haverá outra oportunidade perfeita como esta. Eu terei sucesso em tudo. Naquele momento, o próprio espaço rachou e a área ao seu redor tremeu turbulentamente. Era um fenômeno que ocorria sempre que uma alma tão grande quanto a de um ser divino era esmagada. Acabou, Bailuque olhou com um sorriso malicioso, pensando que as coisas terminaram mais rápido do que ele esperava. Algo estava caindo no chão. Pensando que era Heavenwing, Bailuque se aproximou com alegria, já pensando nos experimentos que realizaria no garoto e como os combinaria com núcleos mágicos fornecidos pelo Crawling Chaos. Bum! O que? Seu rosto enrijeceu quando viu o corpo de cobra a seus pés. Era uma cobra de argola, uma das espécies antigas que ele restaurou. Um dos gigantes provavelmente desceu até lá, mas agora os olhos desfocados estavam desprovidos de poder sagrado e o corpo da cobra havia esvaziado como um balão. Mesmo que o mundo inferior colocasse muitas restrições nas descidas, ainda teria sido difícil para um jogador derrotar a cobra. De repente, Bailuque teve um pressentimento. Algo não estava certo. É tão alto. Yon-Woo franziu a testa para as almas que giravam ao seu redor no céu. Embora os jogadores comuns não pudessem ver então, como sucessor do Rei Negro e dono do Trono da Morte, ele podia ver claramente as almas no espaço exterior, juntamente com seus profundos ressentimentos e rancores. Bailuque e a Mãe Terra cometeram nada menos do que um massacre em Pills of the Great. Todos foram sacrificados em prol das leis da causalidade. No entanto, mesmo após a morte, eles não poderiam ascender ao além. Eles seriam usados apenas como materiais para apoiar a Mãe Terra e o Olimpo. Os jogadores Elohim só perceberam isso depois de morrerem, então não puderam fazer nada além de chorar tristemente. Infelizmente, o desespero e o ressentimento deles foram usados como energia para os gigantes, que desceram em massa. Os sobreviventes de Elohim pareciam ter percebido que algo estava errado, mas era tarde demais. Bailuque, o que você fez conosco? Meu corpo, ele não se move. Minha força, todos os meus fatores divinos estão derretendo. Não. Enquanto lutavam, os jogadores Elohim sentiam seus corpos enrijecerem. Os mais inteligentes perceberam o que era. Veneno de pó espiritual. Bailuque ativou o veneno que ele já havia alimentado antes. Ele foi astuto o suficiente para envenenar alguém como Jeong-Woo, que tinha olhos dracônicos, então não foi tão difícil para ele envenenar todos os jogadores Elohim.
O veneno que ele usou foi eficaz em eliminar seus fatores divinos inatos e sangue, para que ele pudesse amplificar o sacrifício. Seu homem de temperamento sujo. Como você poderia usar sua habilidade sabendo que eu estava vindo para a Assembleia dos Anciãos? Se você se livrar de todos eles, contra quem eu devo lutar? Yon-Woo percebeu que Fante e os outros estavam furiosos. 5 minutos antes do inferno. Parece que temos muito mais trabalho a fazer. Mais importante ainda, as coisas estão ficando complicadas onde o mestre está. Então vá lá, eu vou ficar com este lugar, diz Plutão, não deixe sobreviventes. Shannon e Yeong ficaram confusos no início, mas dividiram suas tarefas para que pudessem manter a vantagem. Pai, por que você está aqui? Enquanto isso, em Laputa, o exército do diabo, que estava escondido, de repente começou seu ataque. Khan, Doyle e Victoria ficaram ocupados. Yon-Woo não se preocupou muito com eles por causa de Khan, que havia dominado Bian, mas Doyle parecia desconfortável quando encontrou os inimigos. Seu pai, que o entregou ao bispo-chefe para ser um navio, estava entre os intrusos. O canal de Yon-Woo com Doyle estava tremendo. Os repiques do Grande no espaço exterior estavam completamente sob sua jurisdição agora, e ele estava recebendo informações de todos os eventos em tempo real através da percepção extrasensorial, inclusive dos gigantes que haviam descido. Não sei se é porque estamos no mundo inferior, mas você se tornou bastante forte. Ou é porque você ganhou algo mais desde a última vez que nos encontramos. Uma tempestade varreu Typhon e pressionou Yon-Woo. Os outros gigantes cercaram Yon-Woo para cortar suas Sky Wings. Estrondo. O ataque foi intenso. O sacrifício dos Elohim forneceu uma energia tão grande que os gigantes puderam não apenas descer, mas também se manifestar plenamente. Que bom truque. Vamos ver quanto tempo você consegue continuar assim. A manifestação dos gigantes estava bloqueada há algum tempo. Yon-Woo usou seu poder territorial para perturbar as leis da causalidade. Os Giants ficaram frustrados porque as coisas não correram como planejado. Sua descida foi retardada e eles não puderam demonstrar seu poder como poderiam no mundo celestial. Foi extremamente desconfortável. Em contraste, Yon-Woo lançou suas Sky Wings, lançou a Pedra do Pecado, o Coração do Dragão e o Trono da Morte. Ele estava explodindo com um poder comparável ao de um ser divino. Seus contra-ataques ocasionalmente forçaram os gigantes a sair dos corpos das espécies antigas, como o Barbaroi que acabara de cair. Parecia que os gigantes não seriam capazes de tocá-lo. Muito menos roubar o poder do Rei Negro e o Trono da Morte. Eles teriam que retornar ao mundo celestial de mãos vazias. Eles teriam assumido um risco inútil de descer ao mundo inferior pouco antes da guerra contra l'Infernal. Ao contrário dos ansiosos gigantes, Yon-Woo usa calmamente a diferença de tempo e a demarcação para se defender deles. No entanto, as coisas também não foram totalmente tranquilas. Parece que não será fácil. Embora as leis da causalidade perturbassem a acumulação de poder, era impossível pará-la completamente. Focar na batalha com os Giants já estava levando ele e Laputa ao limite. Além disso, os tentáculos do caos rastejante continuaram a procurar chances de engoli-lo enquanto a Mãe Terra tentava a erosão para desalojar sua demarcação. Além disso, o tempo estava passando para Sky Wings. As consequências da falta de santidade eram aparentes, e se eles iniciassem uma batalha no terreno, Yon-Woo estaria em desvantagem. Não que ele não tivesse outras opções disponíveis para prevalecer. Se não o fizesse, ele não teria tentado lutar contra os Giants em primeiro lugar. Ele teria sacrificado os Elohim e recuado. Não houve vergonha nisso. Dar um passo para trás para depois dar 2 passos à frente era uma estratégia que ele já havia usado antes. A razão pela qual Yon-Woo estava usando os últimos segundos de Sky Wings era para que ele pudesse encontrar uma resposta para a pergunta que o incomodava. Não é apenas uma ou duas coisas estranhas. Ele não entendeu muito bem 3 coisas. Primeiro, o que deu aos gigantes a confiança necessária para descer em tão grande número ao mundo inferior logo antes da guerra com l'Infernal? Mesmo que os titãs e gigantes tivessem mais poder do que no Tártaro, seres como Agares e Baal em l'Infernal não poderiam ser subestimados. Seria uma batalha de vida ou morte. E ainda assim, eles ainda tentaram descer ao mundo inferior com seu líder Typhon e sua maior benfeitora, a Mãe Terra. Foi puramente para tomar o poder do Rei Negro e o Trono da Morte? A resposta de todos à Mãe Terra também é estranha. A segunda questão era por que Asgard, Deva e as outras sociedades se recusaram a interferir quando a Mãe Terra apareceu. Ela travou longas guerras com muitas sociedades e era seu inimigo comum. Agora que ela assumiu o controle do Olimpo e apareceu no mundo celestial com um estrondo, as outras sociedades deveriam ser cautelosas com ela. Mas eles estavam apenas observando à distância, sem sequer tentarem se organizar juntos. Mesmo sabendo da missão da Mãe Terra e dos gigantes, eles pareciam aceitar a situação como se não fosse nada fora do comum. Era evidente que havia algo acontecendo entre a Mãe Terra e as outras sociedades. E a terceira pergunta que ele fez foi: por que os deuses e os demônios também estão apenas observando? Os 666 deuses e demônios conectados ao Sky Wings, e os 5.000 deuses e demônios que lhe deram poderes não se mexeram. Eles normalmente olhavam para ele com favor, mas hoje eram apenas espectadores. Yon-Woo suspeitava que eles se perguntavam se Yon-Woo estava qualificado para ser o sucessor do Rei Negro. Ficou claro que eles consideraram isso um teste que determinaria se ele era digno de ser o sucessor do Rei Negro.
As suas posições nas respectivas sociedades eram mais importantes do que o seu interesse pessoal nele, por isso foi provavelmente difícil para eles agirem por conta própria. Eles estavam em situação diferente da de Agares, que havia anunciado sua participação na guerra. Ainda assim, Yon-woo teve que se perguntar mais uma vez porque eles pareciam cautelosos com a Mãe Terra, mas não fizeram nada a respeito de sua presença. Ele tentou obter respostas, mas eles continuaram indiferentes. A sociedade piedosa menor que deva maior que observará como você planeja superar esse obstáculo. A sociedade piedosa menor que Asgard maior que está observando seu julgamento. Eu ia fazer isso depois que todas as minhas perguntas fossem respondidas, mas... 0h02 e 11 segundos. 0h02 e 10 segundos. Seus olhos brilharam quando ele olhou para a contagem regressiva. Oh, bem, não restava muito tempo. Agora que não conseguia mais esconder suas cartas, ele teve que dar um passo à frente. Bum! Yon-woo desviou o ataque de Typhon que atingiu seu rosto e caiu no chão. O grande e digno edifício que estava ali há poucos minutos foi reduzido a ruínas negras. Você está sem truques agora? Typhon sorriu para ele. Ele sabia que Yon-woo havia usado muito de seu poder. No entanto, Yon-woo apenas sorriu de volta. Não, estamos apenas começando. Deve haver limites para quanto tempo um mero mortal pode lidar com esse estranho conjunto de poderes. Limites, claro, existem, mas graças a vocês, posso tentar algo que normalmente não tenho oportunidade. Que tipo de bobagem? Rei Negro. Typhon ficou intrigado. Você entendeu quando eu disse isso? Typhon franziu a testa com as palavras de Yon-woo antes de repente perceber o que Yon-woo queria dizer. Ele gritou, pare ele. Os Giants não sabiam o que Yon-woo estava planejando, mas sabiam que algo incomum estava acontecendo. Eles abriram espaço e tentaram se aproximar dele. Ficar em pé. Ao comando de Yon-woo, o alcance da demarcação diminuiu. As sombras focaram em Yon-woo e criaram uma parede que o isolou do lado de fora. Muro dos Mortos. Kiaa. Baque, baque. A parede sombria composta por milhares de almas impediu que os gigantes se aproximassem. Yon-woo estendeu a mão esquerda e ergueu-a no ar. Com um estalido, caninos afiados agarraram-se ao espaço. Pequenas rachaduras apareceram na palma da mão. Devorar. Espada devoradora de espíritos de Hades. As sombras rodopiantes foram sugadas pelos dentes em um ritmo rápido, como água escorrendo por um ralo. Parecia um ato bobo, como se ele estivesse recuperando as sombras que havia enviado, mas a espada devoradora de espíritos de Hades estava comendo mais do que as sombras. As almas errantes que se perderam no espaço exterior, as almas que deveriam ser sacrificadas pelas leis da causalidade estavam sendo roubadas. Seu maluco. Typhon não conseguiu conter sua raiva e tentou forçar uma manifestação. Nesse ritmo, as leis de causalidade que eles precisavam obter por qualquer meio seriam roubadas. Mesmo que Alforone interviesse para limitá-los depois, ele precisava impedir isso. O corpo em que ele estava não aguentou a pressão e se espalhou no ar enquanto uma intensa tempestade de poder sagrado se alastrava ao seu redor. Apenas uma parte do corpo de Typhon poderia descer, e seus grandes olhos apareceram quando um braço gigantesco rasgou o espaço e atingiu Yon-woo. Bum! A extraordinária quantidade de poder sagrado pressionou Yon-woo e o solo. Era uma força que poderia destruir o resto do espaço exterior. Pedaços de espaço choveram das rachaduras que cresceram ao longo do espaço exterior. Eu sou possível. No entanto, a enorme palma da mão de Typhon não conseguiu nem esmagar o chão. Foi enfrentado por uma força forte. Foi o Muro dos Mortos que protegeu Yon-woo, que quase completou sua absorção das leis da causalidade. Sua coleção de almas estava cheia até a borda, pronta para explodir a qualquer momento. Não só continha as almas dos Elohim, mas também milhares de almas da Terra do Sangue, da Aliança Leão e do Exército do Diabo que ele havia capturado no Labirinto do Dragão. Eles estavam todos chorando juntos. Desde o início, ele já possuía mais sacrifícios do que Bailuque e a Mãe Terra. A quantia era mais que suficiente, e ele ainda tinha rankers que deuses e demônios cobiçariam. Eu tenho uma pergunta. Yon-woo riu friamente enquanto olhava para os olhos de Typhon, que espiavam através de seus dedos gigantescos. Os olhos vermelhos de Typhon tremiam. O que aconteceria se eu oferecesse tantos sacrifícios quanto seu grupo descendente fez? Ou até mais do que isso. Acho que iria gostar muito. Yon-woo levantou o elenco. Os olhos de Typhon se arregalaram de choque. Parar, parar. Eu apresento tudo isso. Yon-woo empurrou tudo para o elenco do Rei Negro. Então acorde. O RRRNG. Os 3 casts começaram a vibrar rapidamente. Ressonância negra. Que coisa divertida você está tentando fazer. Impressionante. É a melhor das tentativas estúpidas que você fez antes. Hahaha. Yon-woo ignorou a risada do demonismo, que ele não ouvia desde o incidente anterior. Ele tentou despertar o último membro do elenco que tinha opções desbloqueadas. Fire of the Black King. Clang. Ele sentiu algo confortável em seu pescoço, e as correntes pretas bem enroladas estavam se soltando em seu braço direito. Clac. As correntes começaram a se desenrolar como fios, exalando uma névoa negra. Vá em frente e brinque. Vou apenas me divertir observando você. Kik-kik. Pela primeira vez, a mão de Yon-woo despertou o verdadeiro poder do Rei Negro.